Vocês pediram, então eu trouxe pra vocês a parte 2. Pessoal, peço humildemente a vocês que se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder os novos vídeos. Deixe seu like se gostar do vídeo e comenta o que acharam e se querem a próxima parte. Agora bora pro vídeo. O Manhwa continua com a moça de vermelho fazendo um curativo no braço de Mofan. E ela diz pra ele que pare de brigar com o irmão Lu. Ela fala pra ele que também odeia eles por judiarem de Mofan. Mas se ele aguentar, eles vão parar de provocá-lo. Mas se ele continuar resistindo, eles vão continuar para sempre o provocando. Mofan então percebe que ela não tem medo dele. Então, ele pergunta por que ela não tem medo dele, já que todos os outros alunos têm. Pensativo, Mofan chega na possível razão e a pergunta se ela gosta dele. Ela fica toda envergonhada e brava com ele e lhe dá uns tapas e então sai do quarto. Mofan, em seus pensamentos, reclama que ela quase quebrou a sua cintura e fala também que as mulheres realmente são as coisas mais assustadoras que existem no mundo. Mofan se aproxima para a porta de seu dormitório, mas tem dois brutamontes parados em frente à porta. Mofan pede para que eles se retirem de sua frente e o deixem passar. Eles falam que ele não tem mais permissão para estar no dormitório, pois ninguém quer que ele use suas táticas demoníacas enquanto eles estão dormindo. Em desafio, Mofan responde que ele não tem interesse em pessoas fracas e então diz para se retirarem novamente. Então, o irmão Lu novamente, junto com outros alunos, começam a debochar de Mofan, dizendo que não quer ele no dormitório e que se ele tentar entrar, vão até o mestre, são eles ou Mofan. Os alunos começam a gritar para que Mofan saia e que ele não é bem-vindo lá. Mofan fica nervoso, mas concorda. Diz que não vai dormir lá, mas que precisa pegar as suas coisas. Eles respondem que já fizeram as malas dele e que ele não precisa agradecer. E jogam um pedaço de comida no chão e falam que ele não precisa ficar com fome, pois o almoço dele já está à sua frente. Falam também que existe um ladrão nos campos taoísta e que se fosse ele, dormiria em campo aberto para que não suspeitassem dele. Ao pegar suas coisas no chão, Mofan percebe que suas coisas estão encharcadas de água. Apesar de sua raiva, ele diz que terá resistência e aguentará isso. Ele diz que ficará mais forte, então vai devolver tudo para eles 10 vezes mais. Todos se unem para a lição de Ye Xiaowang. O capanga de irmão Lu sugere para que eles faltem, já que Ye Xiaowang está sob regimento do pai de Loyu. Então Lu responde que se ele faltar à aula, o mestre então contará ao seu pai. Eles então percebem uma coisa: era Mofan deitado no chão dormindo profundamente. Seu comparsa diz que irá acordá-lo, mas o irmão Lu não permite e pede para que deixe Mofan dormir e não incomodar os seus sonhos. Então eles saem correndo dando risada e deixam Mofan ali no chão dormindo. Mofan então percebe que o campo agora está livre, não tem mais alunos em sua volta. Agora ele só precisa encontrar um lugar para que ele possa meditar. Ji-Chan pergunta quem será essa criança chamada Mofan. Os membros dessa criança são tão fracos que eles nem sequer conseguem pular um muro. Quando algum tipo de corda ou laço agarra Mofan pelo pescoço e o derruba lá de cima do muro com tudo. Novamente, é o irmão Lu sacaneando Mofan, e eles continuam a zombar de Mofan, chamando de cachorro. O irmão Lu continua humilhando ele, o chamando de cachorro e dizendo que ele não precisa se reverenciar perante a ele. Mofan então diz que o irmão Lu conseguiu finalmente o irritar e que agora ele vai ter que pagar por tudo. Então ele vai pra cima de irmão Lu com tudo, que ainda continua zombando dele, pois seu mestre está do seu lado, então ele não tem medo. Quando o velhote usa uma técnica em Mofan defendendo o irmão Lu, dizendo que já chega, o mestre lança uma espada em Mofan, usando a técnica de Yu Jian, e corta o braço de Mofan. O mestre então diz que Mofan não só está matando aula, como agora está atacando os seus pupilos. E pergunta se Mofan está se rebelando contra ele. Mofan então responde que qualquer um com um par de olhos viu que foi Lu quem atacou primeiro. Irmão Lu, tramando algo, diz ao mestre que Mofan já dominou a técnica, por isso estava matando aula, surpreendendo então o mestre, que achou isso totalmente ridículo. O mestre então manda o irmão Lu atacar Mofan, já que ele é o melhor da turma e ele está interessado em ver do que Mofan é feito por dentro. O irmão Lu aceita com prazer a ordem do mestre. Mofan acha essa técnica engraçada e diz que eles só podem estar brincando. Ele nem é um taoísta, como ele saberia usar uma técnica dessas? Irmão Lu, debochando novamente, diz a Mofan que não é culpa dele e que isso foi a ideia do mestre e pede desculpas por ter que machucá-lo. O irmão Lu joga uma espada a Mofan, que se abaixa para pegá-la, dizendo que pelo menos ele tem uma arma para que possa se defender. Quando o irmão Lu, na maior fuleiragem, ataca Mofan de uma forma totalmente covarde. Mofan até consegue desviar, mas a espada é muito rápida e pega de raspão. Com seu ego lá no alto, Lu pergunta se correr é tudo o que ele consegue fazer. Então o irmão Lu ataca novamente e acaba derrubando Mofan no chão com seus ataques contínuos. Os alunos começam a se questionar como Lu sabia essas técnicas avançadas. Então eles começam a supor que o mestre estava ensinando essas técnicas escondidas a Lu. Um dos alunos diz que o nível de Mofan e de Lu são completamente diferentes e que isso não é um duelo, e na verdade é um massacre. Então o outro aluno pergunta se Lu não tem medo de Mofan ficar louco de novo e virar um demônio. Eles estavam tentando forçar Mofan a usar a sua energia demoníaca, pois se ele usasse apenas um pouco de sua energia,
o mestre Shao Wang iria interferir e matá-lo Mofan. Mofan não estava conseguindo desviar dos ataques, ele acredita que isso vai além de técnicas. Então Lu pergunta se ele ainda está se segurando e que se ele não mostrar o seu verdadeiro poder, Lu obrigará Mofan a usar totalmente o seu poder. Então Lu ataca novamente e diz que se Mofan não revidar esse ataque, irá atravessar o seu coração. Mofan então fica assustado, juntamente com os outros alunos que até fecham os olhos para não ver o massacre, mas algo realmente surpreende o irmão Lu. Mofan simplesmente usa a espada para parar a espada de Lu. Então ele repete as frases de encantamento que o irmão Lu havia dito, e o irmão Lu fica assustado por Mofan ter conseguido copiar o encantamento. Mofan então responde que era isso que ele queria, uma luta de verdade, e agora ele teria essa luta. Mofan também surpreende a todos os alunos com suas habilidades avançadas, pois ninguém estava esperando por isso. O mestre também fica surpreso, pois ele deveria saber, além do encantamento, os movimentos e ter a coordenação para isso, e para isso ele deveria ter treinado por vários anos, para poder chegar nesse resultado. Então o mestre fica se perguntando se Mofan era um mestre de cultivação. Repleto de calma e maestria, Mofan ataca o irmão Lu, apenas com a técnica que havia acabado de aprender. O irmão Lu então se assusta e começa a mandar a espada para todo lado para que possa tentar se defender. E o duelo dos dois continua sendo um bom embate, mas o irmão Lu fica irritado e força a técnica, quebrando a espada de Mofan. Mofan fica ainda sem entender como foi que sua espada havia quebrado. Todos os alunos começam a ovacionar o irmão Lu, dizendo que ele é o melhor. Com o seu ego lá em cima, Lu diz que se Mofan quer ficar melhor que ele, deve treinar por mais alguns séculos. Mas ele havia trapaceado desde o início. A lâmina não era feita de aço, era feita de chumbo. Então, desde o início, essa luta já estava ganha. Mofan diz que a honra e honestidade de Lu são sua fachada, e que ele usaria tudo para conseguir a vitória. Então Mofan desafia o irmão Lu para um ataque de frente. Então, uma pessoa que estava do outro lado do campo, limpando o chão, começa a ouvir uns barulhos de metais. De repente, muitas espadas começam a vir em direção ao campo. Então Mofan pergunta ao irmão Lu se ele não era tão forte, então por que ele não quebra todas essas espadas que estão vindo agora? Então Mofan lança todas as espadas na direção de Lu, e morrendo de medo começa a gritar por sua mamãezinha. Mas o mestre salva o irmão Lu dos ataques de Mofan. O mestre ordena para que Mofan pare, o duelo acabou, não há por que ele machucar ninguém agora. O mestre diz que é apenas uma competição entre alunos e que Mofan não precisava ir para tão longe. Ele já tinha ganho a batalha. Então Mofan pergunta se agora ele liga para seus alunos. Então Mofan continua com seu ataque com várias espadas. O mestre ordena para que Mofan pare, que irá deixar os dois terminarem a luta e que não vai mais interferir. E pede para Mofan deixar ele sair dali, enquanto o irmão Lu pede para o mestre não o abandonar ali. Mofan, em tom de ironia, diz que finalmente os cães estão se mordendo, mas que os dois devem morrer agora. Quando uma espada passa de raspão pela cabeça de Mofan, e uma voz lá distante pede para que ele pare. É seu mestre Gu, que pergunta para ele se agora ele vai se rebelar contra seus anciões. A moça de vermelho, Ho-Yan, lhe pede para que Mofan pare, senão irá matá-los. O irmão Lu começa a chorar e implorar para que o mestre Gu o salve, pois Mofan está se tornando um demônio de novo. Mas Mofan diz que na verdade ele usou apenas as técnicas que Lu estava usando e questiona se quem derrota Lu deve ser visto como um demônio. O mestre então diz que independente disso, os dois devem abaixar as armas. Mofan então diz que tá tudo bem e abaixa as espadas. De repente as espadas vão com tudo para cima de irmão Lu e de seu mestre. Eles então começam a gritar por socorro dentro de um furacão de espadas de Mofan. Então o mestre Gu fica furioso com Mofan, achando que ele tinha os matados, e pergunta o que ele havia feito. Então Mofan pede para que o mestre Gu se acalme e olhe direito. Ele não havia tirado a vida deles, apenas as roupas dos dois, deixando eles completamente humilhados. Isso surpreende o mestre Gu. Ele também surpreende a moça de vermelho, que se pergunta como ele controlou todas aquelas espadas de uma só vez e só destruiu as roupas, pois somente quem dominou completamente a técnica conseguiria poder fazer isso. O mestre diz a Mofan que ele atacou os alunos e o mestre e ainda agiu contra sua vontade e pergunta se Mofan tem ideia do que fez. Mofan, ajoelhado, diz que sabe que será culpado de qualquer forma, então pede para que o mestre pare de sutileza. Enquanto a moça de vermelho pede para que o mestre Gu pegue leve com a punição, pois seria a primeira vez que Mofan seria punido. De repente, o mestre faz algo que surpreende completamente Mofan. O mestre diz que ele havia vindo sofrendo há muito tempo e todos zombavam de Mofan, que apesar do erro ser de Mofan, não era sua culpa, e que ele, o mestre, havia falhado em sua supervisão, e que quem deveria ser punido era ele, Mestre Gu, e não Mofan. A moça de vermelho pede para que o mestre não faça isso, mas ele pede para que Hu não interfira. Ele diz que deixará Mofan decidir a punição. Mofan pergunta ao mestre se ele acha que acertá-lo com um gravetinho irá resolver as coisas. O mestre responde que ele pode usar outros meios se preferir, que ele não dirá uma palavra sequer. Mas Mofan diz que está muito cansado para lidar com o velhote e que vai voltar a dormir, surpreendendo o mestre Gu e Hu, que fica brava com a falta de respeito de Mofan enquanto o mestre o pergunta se ele havia aprendido a técnica antes da luta. Então Mofan responde o porquê é que ele aprenderia uma técnica tão fraca, que nem sequer precisa de habilidade
claridade nela que Lu Yu estava berrando o encantamento, então ele apenas repetiu as palavras. Então o mestre Gu, surpreso, disse que somente copiando o encantamento, a técnica de Mo Fan já era bem mais forte do que a do mestre You Jian, que havia treinado por mais de 30 anos, e ainda assim nem chegava aos pés da técnica improvisada de Mo Fan, o que significava que Mo Fan era um mestre da cultivação. Mo Fan então responde que mestre da cultivação, e seus pensamentos resmungavam que isso era uma ofensa, já que hoje em dia todo mundo era mestre da cultivação, que ele na verdade não era o mestre da cultivação e sim o grandioso líder dos demônios, e que isso era uma ofensa para sua reputação. O mestre diz que Mo Fan está empolgado, mas deve se acalmar. Então Mo Fan e seus pensamentos continuam resmungando sobre sua nova especificação. O mestre pede desculpas por não ter percebido suas habilidades antes e diz que agora irá focar mais no treinamento de Mo Fan, mas que antes disso Mo Fan deve cumprir uma tarefa para ele. Eles haviam recebido a missão da União para o Mosteiro do Ano e a dificuldade da missão é de terceira classe. As missões são divididas em primeira, segunda e terceira classe. As de primeira sendo as mais difíceis e a de terceira as mais fáceis. Por causa da ausência de estudantes seniores, ele não sabia quem escolher. Mas já que Mo Fan havia ficado tão forte, ele conseguiria cuidar da missão tranquilamente e queria colocar Hu Yuan junto dele, e eles teriam de cuidar da missão do Mosteiro Zifeng do Ano. Quando um aluno entra na sala gritando, dizendo que o mensageiro do Mosteiro da União estava aqui, o mestre se pergunta por que ele estava aqui, já que eles haviam acabado de fazer uma reunião. Hu Yuan sugere que talvez o pai de Lu, vice-presidente da União, talvez estivesse ali por conta do acontecido. Então o mensageiro começa a gritar lá fora, dizendo que o velhote estava demorando demais para o receber. Então o mestre Gu chega dando boas-vindas e pede perdão pelo atraso. O mestre os convida para entrar, mas ele se recusa pois tem mais coisas a fazer. E só havia passado para deixar uma coisa. Ele diz que o mestre havia recebido a missão errada do ano, e surpreende o mestre pois a missão correta era uma missão de primeira classe, a mais difícil, deixando Hu Yuan assustada, pois era uma missão de primeira classe. Ela questiona eles. O mensageiro então pergunta por que estão questionando, se eles estão se rebelando contra eles. Irritado, o mensageiro diz para que eles aceitem qualquer missão que a União os der. Se eles conseguirem, boa. Se não conseguirem, é melhor que o mosteiro esteja fechado quando ele voltar. E pergunta a eles quem eles pensam que são para questionar a União e pensar que têm o direito de escolher as missões. Todos os alunos ficam extremamente assustados, pois apenas os mosteiros, que estão sob a jurisdição e o poder das 5 seitas, aceitam a missão de primeira classe. E eles eram um mosteiro tão pequeno que não teria como concluir o desafio. Então Mo Fan, no meio de todo mundo, fica ligeiramente irritado com isso.